Bom dia, boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, e hoje nós vamos trabalhar com a quarta semana do material de linguagens referente a artes. Lembrando que a artes é contemplada dentro do conteúdo de linguagens, porque linguagens contempla três conteúdos, né? Que são língua portuguesa, língua inglesa e artes, tá ok? Vale lembrar também que é importante que você esteja com o material impresso em mãos para acompanhar essa teleaula. Caso você já tenha respondido o PET, você acompanha para tirar dúvidas. Se você ainda não respondeu, você pode acompanhar também, e à medida que as dúvidas vão surgindo, você vai anotando aí no seu material, tá certo? Você vai tirando dúvidas, na verdade, né? Que esse que é o intuito dessa teleaula, tirar suas dúvidas para a melhor resolução possível desse material, certo? Dentro desse foco de tirar dúvidas, que é o intuito dessa teleaula, vale lembrar também que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube para os seus responsáveis, né? De forma que essa seja mais uma opção de acesso para os responsáveis para que eles façam chegar essa teleaula até vocês da melhor maneira possível. Outra coisa que é a estratégia de estudo, que eu sempre lembro para vocês, você pode conversar com o seu responsável ou com o seu colega que está acompanhando aí essa teleaula. Você vai pedir para pausar o vídeo quando você achar necessário, para você anotar alguma informação importante que está aparecendo na tela, ou algum comentário que eu fiz que você achou interessante, certo? Isso é estratégia de estudo, porque se você ainda não resolveu essa atividade do PET, posteriormente, enquanto você estiver resolvendo, você vai lembrar dessas observações que eu fiz para o seu melhor desempenho durante a resolução, tá ok? Então, vamos lá. Essa é basicamente, né, puxando um pouco para a área de língua portuguesa, apesar de que eu sei que isso aqui é uma teleaula de artes, mas puxando para a língua portuguesa, essa vai ser uma teleaula de leitura e interpretação textual, tá ok? Então, vamos lá para a teleaula. Equipe de cinema, conheça as principais funções em um filme. Então, vocês que estão com o material aí em mãos, acompanhem que esse texto está aí no material de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Começar carreira no cinema não é algo fácil. A gente sempre acha que quem faz o filme é só o diretor e acaba esquecendo que há muitas funções importantes em uma equipe de cinema, como diretor de fotografia, direção de arte, som e produção, que fazem o filme ser completo. Conheça um pouco do trabalho de cada função. Então, aí a gente tem a figura 1, a imagem da gravação do filme nacional Bacurau, tá certo? Então, a gente tem lá a equipe, o câmera, né? Alguém que está responsável pela cenografia, disposição dos objetos em cima da mesa, tudo aquilo ali, possivelmente, é elemento da cena que está sendo gravada. Então, aquele rapaz que está mexendo ali nos objetos, possivelmente faz parte da equipe de produção. Aquele pessoal que está lá no fundo, né, fora do foco da câmera, né? E os que possivelmente estão sentados à mesa aí são os atores que vão gravar a cena. Tudo bem? Então, vamos continuar aí, ó. Direção. Diretor é o maestro de um filme. Ele tem a responsabilidade e controle de todo o projeto e deve conhecer perfeitamente todos os detalhes do roteiro, estudá-lo num storyboard e ter previamente uma imagem feita de cada plano, que no conjunto dará significado à sua obra. Normalmente, isso não é via de regra, o diretor também é o roteirista do filme, né? Mas às vezes o roteirista contrata um diretor para fazer o filme, tá certo? O cara é só roteirista, que nem quem gosta aí de Star Wars, o episódio
o primeiro episódio antigo, lá dos anos 70, né, que a gente chama de, depois de episódio 4, né, que é Uma Nova Esperança, o George Lucas foi o diretor e o roteirista. Mas a partir do episódio 5 e 6, o George Lucas foi só o roteirista e o produtor do filme. Ele não foi diretor. Ele contratou outros diretores para poder trabalhar o filme. E o George Lucas ficou por conta só da produção e do roteiro do filme. Ou seja, ele escreveu a história, mas quem dirigiu não foi ele, tá certo? Então, muitas das vezes acontece, o roteirista, ele não é o diretor do filme, tá ok? Então, isso aí acontece também. Em grandes produções, o diretor possui dois assistentes. A função do primeiro é conhecer o roteiro tão bem ou até melhor que o diretor. É capaz de dizer qual plano a cena será rodada, quais são os atores e qual a intenção dramática daquele plano. Isso é uma forma de lembrar o diretor para que ele não se esqueça da linha narrativa do filme e não se perca com detalhes que podem ser incoerentes. O primeiro assistente ainda confere o tempo de cada plano através de um cronômetro. A principal função do segundo assistente é o cuidado com a continuidade. Isso significa que ele deve estar atento a cada plano para que o plano seguinte a este no filme, por mais que seja filmado em sequência, tenha as mesmas características de cenário, figurino, objetos de cena, maquiagem e iluminação. Quando a produção é muito grande, pode-se ter até 3 assistentes de direção, o terceiro sendo exclusivamente continuista. Então, pessoal, o que ele fala ali, ó, é de continuidade, erro de continuidade, por exemplo, num filme, isso, mesmo em grande produção, isso é muito comum, acontece demais, erro de continuidade. Por exemplo, existem muitos cortes de cena em que, por exemplo, o cara tá tomando café com a xícara numa mão, né? Aí corta para o outro personagem, a fala do outro personagem. Quando volta a imagem para o primeiro personagem, era para ele ter continuado com a xícara na mão esquerda, ele mudou para a mão direita, né? Às vezes, tudo bem, enquanto o outro estava falando, ele pode ter trocado de mão. Mas isso é só um exemplo de que, tipo assim, às vezes as coisas acontecem sem muita lógica, né? Ou então, o cara estava com a camisa verde no primeiro corte, aí o corte foi para o outro personagem, enquanto voltou ele estava com a camisa azul, né? Isso é erro de continuidade, tá certo? É a mesma cena, não deu tempo, talvez não deu tempo do cara trocar de camisa, mesmo assim, o que acontece? Talvez o continuista ele não percebeu isso. Não, o cara gravou aquela cena, eles fizeram uma pausa longa, aí o cara foi lá, trocou de camisas, na hora que foi gravar de novo, ele estava com outra camisa. Então, esse assistente do diretor, ele é responsável para observar exatamente essa continuidade, né? Para ver que se não vai ter erro de continuidade no filme. Normalmente, isso acontece na pós-produção, pode acontecer na pós-produção, depois que todas as cenas foram gravadas, na hora da edição, o diretor pode perceber, o assistente de continuidade, alguém durante a direção, pode perceber que está tendo um erro de continuidade e de tal forma que seja obrigado até a reconvocar os atores para regravar a cena. Isso aí é mais comum do que a gente imagina, tá ok? Essa coisa de regravar a cena aconteceu, por exemplo, que o pessoal reclama muito, quando trocou o diretor, o Zack Snyder, da Liga da Justiça, pelo Joss Whedon, né? Que era o diretor lá do primeiro filme dos Vingadores. O Zack Snyder passou por problemas pessoais, teve que sair do filme, né? E o filme já estava quase pronto. Só que aí o que aconteceu? Como ele saiu, o filme já estava na pós-produção. Eles contrataram um outro diretor, que foi o Joss Whedon, se eu não me engano. Ele, o que ele fez? Ele regravou um tanto de cena, né? Porque o ponto de vista dele era diferente do primeiro diretor, né? Então, aí, o que aconteceu? Ele teve que convocar os atores para regravar a cena.
teve até um problema com o ator que interpretava o Superman no filme, né? Isso aí virou até piada na internet, que ele estava fazendo, depois que ele terminou as cenas da Liga da Justiça, ele estava gravando o filme Missão Impossível. E no contrato, ele tinha que manter um bigode. Só que Superman não tem bigode. O bigode era do personagem dele de Missão Impossível. Então, o que que eles tiveram que fazer? Quando ele foi regravar as cenas do Superman, ele não podia tirar o bigode. Ele regravou as cenas com bigode e eles tiraram o bigode do Superman digitalmente, no computador. Só que aí o que que aconteceu? Muita gente falou que ficou mal feito, tá certo? Então, dá para perceber que houve regravação naquele caso. Tá ok? Tudo isso é observação de cinema, tá, pessoal? Então, vamos continuar. Produção. A equipe de produção no cinema pode ser caracterizada de três maneiras principais: o produtor, propriamente, o produtor executivo e o diretor de produção. O produtor executivo é o administrador da verba, do dinheiro disponível, e que sabe exatamente todos os custos do filme para direcionar melhor a produção durante as filmagens. Tem muita gente famosa, tipo o Steven Spielberg, ele é o produtor do filme De Volta para o Futuro, mas ele não é o diretor, tá certo? Tem outros filmes, tipo Indiana Jones, se eu não me engano, o diretor é o Steven Spielberg. O produtor é o George Lucas. E o George Lucas e o Steven Spielberg, se eu não me engano, eles são co-roteiristas, ou seja, os dois que escreveram em conjunto a história do filme do Indiana Jones. Tá ok? Então, tudo isso é curiosidade que eu estou trazendo para você, para a gente complementar essa teleaula, tá bom? Então, vamos continuar. O diretor de produção é o que gerencia as necessidades práticas de um filme. É ele quem entra em contato com as locadoras e equipamentos, as locações, os atores e a equipe técnica, procurando sempre a melhor opção para o resultado que o diretor espera. O diretor de produção recolhe de cada diretor fotografia, arte e do filme, uma lista com todo o material necessário para cada função preencher as suas necessidades, construir um orçamento e, a partir da aprovação pelo executivo, mobiliza sua equipe para conseguir tudo o que for necessário. É tarefa dele também sentar com o diretor para organizar o cronograma de filmagem e zelar para que ele seja cumprido. O diretor de produção deve conhecer o roteiro sistematicamente, para poder avaliar as condições de ordem de filmagem e poder substituí-las caso algum inconveniente atrase determinada cena. Em suma, o produtor é o responsável pelo andamento prático do filme. Normalmente, essa função aí pode ser, como ele tem que conhecer profundamente o roteiro do filme, possivelmente ele é o produtor e também é o roteirista do filme. Isso acontece muito, tá bom? Lembrando, roteirista é o cara que escreve o filme, né? A ordem do filme. Ele vai apresentar o roteiro para o estúdio vai aprovar ou não o filme, aí eles vão fazer um orçamento, quanto que vai gastar, né? Para fazer aquele filme, e aí entra o produtor também, tá certo? E aí eles vão contratar diretor, salário dos atores, né? Vai tudo ser discutido. O orçamento de produção, figurino, locação, que mais? Cenário, né? E depois, o que eles vão gastar na pós-produção, os equipamentos de produção, câmera, né? Qual que é a tecnologia? Muitas das vezes, para efeito especial, eles têm que desenvolver uma tecnologia específica para aquele filme. Quer dizer, aquilo que o diretor, que o roteirista pensou, talvez ainda não era viável até então. Então, eles vão desenvolver uma tecnologia, uma forma de filmagem para poder fazer aquilo que está pensado no roteiro se tornar realidade no filme. Então, tudo isso acontece na pré-produção, tá certo? Aí tem a produção em si, que são as filmagens, né?
E a pós-produção, que a gente pode falar também, que é a edição do filme, ok? Então, vamos continuar. Fotografia. O diretor de fotografia é o responsável pela imagem de um filme, o resultado estético do filme, no que diz respeito à imagem captada e projetada, é de concepção, criação e realização dele, junto com sua equipe de trabalho. Ele deve participar das reuniões de pré-produção com o diretor, produtor e diretor de arte, a fim de que as diretrizes estéticas sejam estabelecidas e ele então possa designar os melhores técnicos, equipamentos e materiais sensíveis, filmes, para que o resultado seja condizente com a proposta do filme. Muitas das vezes, a cor da película, vamos falar assim, quer passar uma intenção do diretor, né? Ou é passagem de tempo, ou é algum sentimento, pode ser alegria, pode ser tristeza, né? No caso, por exemplo, de Matrix, por exemplo, quando as pessoas estavam dentro da Matrix, né, que é uma realidade virtual, a tela fica esverdeada, né? Agora, quando as pessoas estavam no mundo real, a tela ganha um tom meio azulado, né? Então, o diretor, qual que é a intenção do diretor? A tela azulada, que estava se referindo à realidade. A tela esverdeada estava se referindo a uma realidade virtual, ou seja, quem estava dentro da Matrix. Então, tudo isso tem a ver também com a fotografia, né? A escolha do filme, do equipamento de filmagem, da película, né? Quando ele vai fazer isso na pré-produção, na produção, na pós-produção, tem tudo isso, o diretor de fotografia vai ver isso daí também, tá ok? Arte. A equipe de arte costuma ser maior que as demais. Isso porque existem muitas funções adjuntas que trabalham paralelas e que se denominam genericamente a arte de um filme. Mas, em linhas gerais, elas são compostas principalmente pela cenografia, cenários em que o estúdio ou preparação de locações, né? Locação, por exemplo, é um deserto, né? Para ficar mais real, né? O filme ele vai se passar num planeta que é puro deserto. Então, o diretor de arte vai procurar uma locação que vai encaixar naquela descrição do roteiro, né? Ele vai procurar um lugar no deserto do Saara, algum lugar assim que vai se encaixar na descrição do roteiro, tudo bem? Adereços, objetos de cena, né? Alguma arma, alguma coisa, né? E o figurino, as roupas, se é uma roupa de época, se é uma roupa atual, se é um filme futurista, né? Então, tudo isso é um filme de faroeste, né? E ela quer seguir à risca como era a realidade lá no Velho Oeste, ele vai procurar qual era a roupa que as pessoas usavam naquela época para poder produzir um figurino parecido, né? Mais parecido possível, né? Que a gente chama isso de verossemelhança, né? Que é muito parecido com a realidade, ou seja, com a realidade que era na época, né? E a maquiagem. Maquiagem, pessoal, nesse caso, não se resume só aquilo que a mulher faz, né? Que ela vai se maquiar, se produzir para sair à noite, por exemplo. Não, essa maquiagem aí, ela diz respeito, por exemplo, a uma pessoa que quer parecer com um alienígena, por exemplo, no filme lá do Homens de Preto, por exemplo. Então, ela vai ser maquiada de acordo com aquele personagem que ela vai interpretar, né? A Gamora, lá no filme lá dos Guardiões da Galáxia, dos Vingadores, né? Ela era uma alienígena da cor verde, tá? Tinha que ser pintada, a atriz era pintada, maquiada, né? De verde para ficar parecida com a personagem, para ficar caracterizada como a personagem. Então, maquiagem vai muito além do que as mulheres fazem para sair na balada. Vamos falar assim, tá ok? Maquiagem no cinema é outra coisa. Então, vamos continuar. Existem técnicos especializados em cada uma dessas funções e que, numa produção, estão subordinados a uma concepção estética geral que é administrada pelo diretor de arte.
Ele, a partir das ideias do diretor, irá desenvolver uma estética, cor, que guiará o filme, dará as diretrizes para cada cena e proposta de linguagem. Som. O papel da equipe de som no cinema é feito de duas maneiras. A primeira é o som direto, captado e gravado em cartões de memória no exato momento da filmagem. Ou seja, a fala dos atores, né, naquele momento. Então, é gravado. Então, o som pode ter esse aspecto, né? Todos os sons, ruído, música, diálogos, tudo que serão captados e estarão em sincronismo perfeito com a imagem, né? Tudo aquilo que vai estar sendo captado na hora. Muitas das vezes, por causa da captação que foi ruim lá no dia da gravação, o ator é chamado para dublar a sua própria fala, tá certo? Ou muitas das vezes, talvez o diretor não gostou da forma que o ator até agia bem, interpretava bem o personagem na atitude corporal, mas a voz dele, o diretor não ficou satisfeito. Então, na pós-produção, ele contrata um outro ator para fazer uma voz melhor, para dublar aquele personagem, que é o caso do Darth Vader. Quem gosta de Star Wars aí sabe que a voz que a gente escuta no áudio original não é a voz do ator que estava interpretando o personagem, tá certo? Era um outro cara que colocou a voz dele, deu a voz dele para o personagem, tá certo? Às vezes, quando você vê o ator que interpretou e comparar a voz, não tem nada a ver. Por quê? Porque naquele caso pode ser que foi um outro ator que dublou o personagem, mesmo sendo um áudio original, por exemplo, em inglês, por exemplo. Às vezes eles usam dessas estratégias, né? Então, continuando lá, a segunda é o som de efeito, depois da filmagem, na pós-produção, e que é reproduzido no estúdio de som através da dublagem dos atores e dos ruídos de ambientes recriados. Isso aí, pessoal, tem técnico que é responsável por isso. O que é? Por exemplo, principalmente em filmes de ficção científica, que quer produzir um som de uma máquina ou de uma arma que não existe na realidade, né? Ou então quer produzir o rugido de um animal que não existe, né? Então, o sonoplasta, ele vai ter, graças aos recursos que ele tem, com a habilidade que ele tem, com a sensibilidade que ele tem, ele vai poder produzir sons que vão ser inseridos no filme na pós-produção, ou seja, durante a edição. Então, o que acontece? Filme, por exemplo, que tem futurista, que tem arma laser, né, do tiro, isso não existe arma laser, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, é claro que eu não sei se existe arma laser, né? Mas o que o sonoplasta faz? Ele tenta reproduzir um som, criar um som que vai simular o som de uma arma laser, né? Ou então, ele quer acrescentar sons no acidente de carro, alguma coisa que lá na hora da captação não foi possível, ou então para dar um ar mais dramático para a cena. Então, aí o som também é importante, ok? Então, vamos continuar. Edição e montagem, é isso aí que a gente está falando na pós-produção, né? Ele vai colocar a montagem, vai colocar os efeitos especiais, vai colocar os sons, né? Vai, por exemplo, muitas das vezes o filme não é gravado na ordem que ele vai acontecer. Às vezes acontece do diretor gravar a última cena primeiro, né? Então, é na edição e na montagem que o diretor vai ordenar, vai colocar as cenas na ordem correta do roteiro. Tudo bem? Então, isso aí a gente chama de pós-produção, né? A produção é a gravação das cenas, né? A pós-produção é a edição e a montagem, por exemplo. Ou então, eles vão desenvolver um efeito especial específico para aquele filme, né? Então, isso aí é na edição e montagem. Então, vamos ver aí, ó. Ali a gente está vendo gravação e edição, Academia Internacional de Cinema. Então, ali, possivelmente, não é edição. Aquilo ali é uma gravação. A gente tem
a iluminação, tem todos os profissionais, e possivelmente quem está sentado à mesa ali é o ator, né? A gente tem o cenário que está ali, mas ali a gente tem a gente está observando a produção do filme, né? A gravação. Aquilo ali não faz parte da edição. A edição faz parte da pós-produção do filme, tá bom? Então vamos ler aí, ó. A montagem ou edição de um filme é feita através de colocar os planos filmados de tal maneira que formem uma continuidade de ações que geram sentido de acordo com o roteiro. É como se um escritor pensasse previamente em todas as palavras que fosse escrever e só depois de selecioná-las é que as colocaria em ordem para fazer sentido. É uma comparação exagerada, pois um escritor lida com milhares de palavras e os cineastas lidam com algumas dúzias ou centenas, no caso de um longa, de planos, um número muito menor de elementos. Mas a importância da montagem fica bastante clara através deste exemplo, pois o filme não está pronto sem este arremate importantíssimo, a organização dos elementos selecionados. Edição e montagem. A montagem... Espera aí, só um pouquinho. Repetiu aqui, tá, pessoal? Vamos continuar aqui, ó. Mostre que você aprendeu e responda. Vamos ler lá. A montagem ou edição de um filme é feita através de colocar os planos filmados de tal maneira que formem uma continuidade de ações que geram sentido de acordo com o roteiro. Então, vamos continuar. Mostre que você aprendeu e responda. Número 1. Identifique os nomes de acordo com cada função da equipe de cinema. Então, a gente tem aí, ó, 1, diretor, 2, edição e montagem, 3, diretor de fotografia, 4, produtor, 5, equipe de arte, 6, equipe de som, e aí são essas 6 aí. Então, vamos preencher aí, ó. É o maestro de um filme, ele tem a responsabilidade e controle de todo o projeto e deve conhecer perfeitamente todos os detalhes do roteiro, estudá-lo no storyboard e ter previamente a imagem feita de cada plano que no conjunto dará significado à sua obra. Isso aí está no texto, né, pessoal? O que é isso aí? É o número 1, é o diretor. Tudo bem? Então vamos continuar. Nesta etapa, o filme ainda não está pronto e é nesta que se faz o arremate importantíssimo, a organização dos elementos selecionados. O que é isso daí? Número 2, edição e montagem. Tá ok? Continuando. Esta equipe é composta principalmente pela cenografia, cenários em estúdio ou preparação de locações, adereços, objetos de cena, pelo figurino, roupas e acessórios que os atores vão utilizar e pela maquiagem. Então, isso daí é o número 5, equipe de arte. Próxima, o resultado estético do filme no que diz respeito à imagem captada e projetada é de concepção, criação e realização dele junto com sua equipe de trabalho. O que é isso aí? É o número 6, equipe de som. Ok? A próxima é o administrador da verba, do dinheiro disponível, e que sabe exatamente todos os custos do filme para direcionar melhor a produção durante as filmagens. O que é isso aí? É o número 4, é o produtor. Então, pessoal, vamos para o número 2. A número 2, eu vou fazer uma proposta alternativa a essa daí, ok? Mas vamos ler o que ele propõe aí. Vamos usar a criatividade. Agora que você já conhece a estrutura organizacional de um filme, escreva com suas palavras um roteiro pequeno de um filme que você pretende criar. Lembre-se de dizer sobre a história, o lugar que vai acontecer o filme e os personagens principais. O filme pode ser uma livre criação artística ou um documentário com fatos reais, desde que vocês respeitem a privacidade e a identidade das pessoas envolvidas. Então, o que eu fiz aí para facilitar para vocês?
Eu vou propor para vocês uma alternativa a isso daí. Ao invés da gente escrever um roteiro, a gente vai escrever uma sinopse, tá certo? O que é sinopse? Sinopse está lá, ó. É uma forma resumida de apresentar um conteúdo de um filme, livro, série, etc. Normalmente, no caso do livro, é o que está na contracapa do livro, né? Que o que vai tentar fazer é te convencer a ler aquele livro. Ou, no caso, te convencer a assistir aquele filme. Tudo bem? Ó, para que o leitor fique interessado, sem revelar o seu final, apenas mostrando o assunto principal. Então, o que que nós, qual que é a minha coproposta, minha outra proposta a essa atividade do PET? A gente produzir uma sinopse. Para a gente entender melhor o que que seria essa sinopse, é claro que hoje a gente não tem mais acesso à locadora, né? Mas se você for em algumas lojas, você vai e tiver interesse em comprar um DVD ou um Blu-ray, normalmente na capa do Blu-ray, na contracapa, tem a sinopse do filme. Na frente a gente tem o cartaz do filme, como ele foi feito na época que ele estava no cinema ainda, né? E aí na contracapa a gente tem a sinopse, né? A gente vai falar o quê? O tempo de duração do filme, né? A gente vai falar os atores do filme, o nome do diretor do filme, e depois a gente vai fazer um pequeno resumo do filme, sem contar o final do filme, por exemplo, sem dar spoiler, né? Porque às vezes é um filme de mistério que você vai escrever, e o filme de mistério, ele só vai revelar a dúvida, né? O mistério do filme no final do filme. Então, você não pode dar spoiler na sinopse do filme, tá ok? Por exemplo, você falar que em Vingadores Ultimato, o Tony Stark morre no final. Isso aí é spoiler, você não pode contar na sinopse, tá bom? Então, vamos continuar. Aí a gente tem o cartaz do filme, tá certo? Se você quiser criar um cartaz para o seu filme, fazer uma ilustração, um desenho, fique à vontade, tá bom? Então a gente vai começar com o seguinte: esse aí é Vingadores Guerra Infinita, né? Então, ele foi lançado no dia 26 de abril de 2018. Ele tem 2 horas e 36 minutos de duração e é classificado como um filme de aventura, ação e fantasia. A direção, quem são os diretores? Lembrando que a gente pode ter mais de um diretor no filme, tá certo? Nesse caso, a gente tem 2. São os irmãos Russo, o Joe Russo e o Anthony Russo, tá ok? Depois, elenco. Aqui ele não colocou o elenco inteiro, porque tem muito personagem nesse filme, né? Muito ator. Ele colocou os personagens, os atores principais. O Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro, o Chris Hemsworth, e o Mark Ruffalo, tá certo? Continuando. Nacionalidade, é um filme americano, ou seja, dos Estados Unidos. Sinopse, aí o resumo, né, do filme que vocês vão fazer. Então, em Vingadores Guerra Infinita, Thanos, Josh Brolin, enfim chega à Terra disposto a reunir as joias do infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes. Então, ele não contou o filme, não contou o final do filme, ele contou a trama do filme, né? Sem entrar em muitos detalhes. Isso que é sinopse, tá, pessoal? Aí o próximo filme que eu trouxe para vocês é esse daí, ó, 8 Mulheres e um Segredo. Ele foi lançado em 7 de junho de 2018, tem 1 hora e 50 de duração e é classificado como uma comédia policial, tá certo? Então, ó, a direção, quem é o diretor? É o Gary Ross. Elenco, os principais do elenco é a Sandra Bullock, Kate Blanchett, né? E Anne Hathaway. Então, a nacionalidade também é um filme americano, tá certo? E a sinopse, o resumo do filme. A gente tem aí, ó, 8 Mulheres e um Segredo. Acompanha Debbie Ocean, Sandra Bullock, recém-saída da prisão, que logo procura sua ex-parceira, Lou Kate Blanchett,
para realizar um elaborado assalto. Roubaram um colar de diamantes no valor de 150 milhões de dólares, que a Cartier mantém sempre em um cofre, que lá é uma palavra francesa, tá, pessoal? O plano é convencer a empresa a emprestá-lo para que a estrela Daphne Kluger, Anne Hathaway, use a joia no badalado Met Gala, um dos eventos mais chiques e vistosos de Nova York. Para tanto, Debbie e Lou reúnem uma equipe composta apenas por mulheres. Nini Ball, Rihanna, Amita, Mindy Kaling, Constance, aí eu não sei, Alki Rafina, né? Rose, Helena Bonham Carter, Tammy, Sarah Paulson e o título original, né? Every Can Has Its Pros. Ocean's 8, né? Esse aqui é o título em inglês, o título original, tá certo, pessoal? Então, muitas das vezes isso aí acontece. Por exemplo, Ferris Bueller Day Off, né? É o nome original do filme, mas como que ele foi intitulado no Brasil? É Curtindo a Vida Doidado, tá certo? Então, eles mudam, muitas das vezes, o título, porque não vai fazer muito sentido, às vezes, a piada em inglês para a piada em português, por exemplo. Um exemplo. Por isso que eles, muitas vezes, mudam o nome do filme. Então, ali, ó, tá Ocean's 8, né? Só que o nome do filme no Brasil ficou 8 Mulheres e um Segredo. Tá ok? Vamos continuar aí. O próximo aí é o Resgate do Soldado Ryan, tá ok? Então, ó, o Resgate do Soldado Ryan é um filme que foi lançado em 11 de setembro de 1998, possui 2 horas e 43 minutos, é um filme de guerra e drama, né? A direção é o Steven Spielberg, o elenco tem como Ryan Hurst, Tom Hanks e Tom Sizemore. Nacionalidade, Estados Unidos, e aí o resumo do filme, a sinopse. Ao desembarcar na Normandia, no dia 6 de junho de 1944, o capitão Miller, Tom Hanks, recebe a missão de comandar um grupo do 2º Batalhão para o resgate do soldado James Ryan, caçula de 4 irmãos, dentre os quais 3 morreram em combate. Por ordens do chefe George C. Marshall, eles precisam procurar o soldado e garantir o seu retorno com vida para casa. Então, pessoal, vocês na hora que vocês forem produzir, isso aí são os modelinhos que eu trouxe para vocês de sinopse. É uma alternativa à proposta do PET, tá ok? Eu acredito que vocês vão produzir um filme da ideia de vocês, né? Vou produzir uma sinopse parecida com essa daí para o filme que vocês vão produzir, tá ok? Um grande abraço para vocês, pessoal. Eu desejo que vocês estejam aproveitando essas teleaulas. Lembrando que essa é a última teleaula, tá certo? Do volume 3. Então, eu desejo para vocês que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.